Olá pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo ponto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa aqui também nos comentários o que você está achando da videoaula e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E olha que ponto maravilhoso, incrível, super diferenciado, tá demais, né? E com ele dá para fazer várias peças, como tapete, jogo americano, roupas, bolsas, enfim, a criatividade vai a mil. E aí, vamos fazer? Para essa amostra de pontos, eu vou iniciar com fio barroco natural, o 4. É um fio 100% algodão. Esse ponto, ele é múltiplo de 7, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais, contando de 7 em 7 correntes, até atingir o tamanho desejado para a nossa peça, tá? E logo após, então, iniciamos a primeira carreira. E para essa amostra, eu vou fazer 35 correntes. Então, aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou começar a fazer as correntinhas. 1, 2, procure não apertar muito as correntes, tá? 3, 4, 5. Feito aqui as 35 correntinhas, agora eu vou iniciar a primeira carreira. Vou pular 2 correntinhas de base, na terceira correntinha vou fazer um meio ponto alto. Essa alcinha que está na agulha eu não conto como corrente, então laço a agulha, pulo 1, 2 correntes, na terceira corrente coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um meio ponto alto. E essas 2 correntinhas que eu pulei equivale à altura de um meio ponto alto. Agora laço a agulha, na próxima correntinha de base faço aqui outro meio ponto alto. Então, essa primeira carreira eu vou fazer ela todinha em meio ponto alto. Um meio ponto alto sobre cada correntinha de base. E eu vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima de cada corrente. E eu vou trabalhando assim até chegar na penúltima corrente. Cheguei aqui na penúltima corrente, acabei de fazer um meio ponto alto, agora eu vou laçar a agulha e na próxima e última corrente vou fazer aqui um meio ponto alto. Aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E eu fiquei com um total de 34 meio pontos altos, contando com essas 2 correntinhas de início que eu pulei, tá? Agora vamos para a segunda carreira. Agora eu vou para a segunda carreira, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho, nesse primeiro ponto de base, ó, eu tenho 2 alcinhas aqui em cima. Cada ponto de base tem 2 alcinhas aqui em cima. E nessa carreira eu vou trabalhar nessa alcinha aqui, ó, de trás de cada ponto de base, tá? Então, aqui eu fiz uma correntinha, aqui eu tenho o primeiro ponto de base, eu vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha de cima. E vou fazer um ponto baixíssimo. Laço a agulha e vou puxar esse fio passando por dentro dessa alcinha que está na agulha. Assim. Então, nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base. Colocando a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima de cada ponto. Tá? E procure não apertar muito esse ponto, tá? Que é o ponto baixíssimo. Então, na próxima alcinha do ponto de base, coloco a agulha por baixo e faço aqui um ponto baixíssimo. Ó, puxo um pouquinho essa alcinha para não apertar muito. No próximo ponto de base, coloco por baixo da alcinha de cima do ponto de base e faço aqui outro ponto baixíssimo. Puxo um pouquinho
e faço aqui outro ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, outro ponto baixíssimo. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base. No início da primeira carreira, eu pulei 2 correntinhas, que é o equivalente à altura de um meio ponto alto. Então, agora eu vou colocar a agulha na alcinha de trás da segunda correntinha, contando de baixo para cima, tá? Para fazer o último ponto baixíssimo. Mas esse ponto baixíssimo, eu já vou puxar o outro fio que eu vou trabalhar na próxima carreira, tá? Para ficar com um acabamento bem bonito. Então, coloco a agulha aqui por baixo dessa alcinha de cima da correntinha. E aqui, ó, eu já vou pegar o outro fio. Eu vou trabalhar com o fio amigurumi na cor Eco. Então, coloco aqui no ganchinho da agulha, já puxo, ó, passando por dentro dessas 2 alcinhas aqui. E aqui, ó, eu já estou preparada, dou uma puxadinha nesse fio aqui. Eu vou cortar o fio, tá? Vou deixar aqui mais ou menos uns 15 centímetros de fio. E aqui eu já estou preparada para a próxima carreira. E aqui eu fiquei com um total de 34 pontos baixíssimos. Então, pessoal, tem que cuidar bem a contagem dos pontos, tá? Então, sempre eu vou ficar com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira, tá? Para dar certinho os pontos. Então, agora vamos para a terceira carreira. Agora eu vou para a terceira carreira. Vou virar o trabalho, vou pegar, ó, essas 2 pontinhas aqui do fio, dou uma boa puxadinha, coloco aqui para trás, para me arrematar já nessa próxima carreira. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar nessa alcinha aqui, ó. Aqui nesse ponto de base tem 2 alcinhas aqui em cima, que está saindo essa alcinha que está na agulha. Vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha aqui, ó. Alcinha de trás, tá? Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E aqui eu faço uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente à altura de um meio ponto alto. Agora, eu vou dar uma ajustadinha aqui nesse fio verde, para puxar um pouco aqui, para ajustar o ponto. Agora, eu vou laçar a agulha, então, nessa carreira eu vou trabalhar, ó, fica 2 alcinhas aqui na frente e tem essa alcinha aqui atrás. Eu vou trabalhar nessa alcinha aqui atrás, tá? Ó, dá pra ver? E vai ficar essas 2 alcinhas aqui na frente, tá? Então, coloco a agulha na próxima alcinha do ponto de base. Deixo esses 2 fios aqui por cima da agulha para ir arrematando nessa carreira. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e aqui eu faço um meio ponto alto. Então, essa terceira carreira, ó, eu vou trabalhar ela todinha, ó, colocando a agulha por baixo dessa alcinha de trás. E vou fazer um meio ponto alto. E eu vou trabalhando assim, um meio ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Ó, eu já estou arrematando o fio, ó. Aí, dou uma puxadinha aqui nesses 2 fios, tá? Ó. Então, eu volto aqui quando estiver finalizando a carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui eu acabei de fazer um meio ponto alto, agora eu laço a agulha e no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de trás do ponto de base e faço aqui um meio ponto alto. E aqui eu finalizo a terceira carreira e com um total de 34 meio pontos altos, a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a quarta carreira. Vou virar o trabalho,
puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha, nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E aqui eu faço uma correntinha. Então, esse ponto baixo, essa correntinha é o equivalente à altura de um meio ponto alto. Agora, eu laço a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base e faço aqui um meio ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base e faço aqui outro meio ponto alto. Então, nessa quarta carreira, eu vou fazer um meio ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu acabei de fazer o meio ponto alto, agora eu vou laçar a agulha e vou fazer um meio ponto alto incompleto. No início da terceira carreira, que é a carreira anterior, para iniciar eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. E agora eu vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha. Vou laçar a agulha e vou puxar o fio aqui para cima. Aqui, ó, eu tenho 3 alcinhas na agulha. E agora, eu vou puxar esse outro fio aqui. Eu vou voltar a trabalhar com o fio barroco. O fio que eu iniciei aqui, essa amostra, tá? Então, coloco o fio aqui no ganchinho da agulha e puxo passando por dentro dessas 3 alcinhas. Aqui. Vou cortar o fio verde, tá? Que é o fio na cureca, o fio amigurumi. Deixo mais ou menos aqui uns 15 centímetros. Já estou preparada para a próxima carreira, então aqui eu finalizei a carreira. E com um total de 34 meio pontos altos, a mesma quantidade de pontos da primeira carreira, tá? Eu friso bem porque nós temos que ficar bem atento à quantidade de pontos, tá? Para dar certinho, tá bom? Agora eu vou para a quinta carreira. Vou virar o trabalho. Pego esses 2 fios aqui, ó, que estão cortados, coloco aqui para trás, para arrematar nessa próxima carreira. Vou colocar aqui para cima para ficar mais fácil de ver. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas. Os 2 fios ficam por cima da agulha para mim arrematar nessa próxima carreira. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo e uma correntinha. Esse aqui é meu ponto de início, que é o equivalente à altura de um meio ponto alto. Agora, eu laço a agulha e vou fazer mais 4 meio pontos altos, tá? Para ficar com um total com 5 meio pontos altos, contando com esse primeiro ponto. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base e faço aqui um meio ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto de base, ó, não esquecendo por baixo das 2 alcinhas do ponto de base, tá? E faço aqui outro meio ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 meio pontos altos, contando com esse meu ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha. Laço a agulha no próximo ponto de base, faço aqui o 4º meio ponto alto. E aqui eu faço o 5º meio ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto duplo alongado. Vou laçar 2 vezes a agulha. Vou vir nessa carreira aqui, que é a segunda carreira de pontos baixíssimos, e vou contar 7 pontos baixíssimos. Ó, cada 2 alcinhas é um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, ó, do 7º ponto baixíssimo. Agora, ó, eu vou laçar a agulha, vou puxar o fio aqui para cima, assim, ó. Aqui, ó, eu fiquei com 4 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de uma alcinha só. Agora, eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas.
Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto duplo alongado. Agora eu vou fazer outro ponto alto duplo alongado. Vou laçar a agulha 2 vezes e vou voltar nesse ponto aqui, no 6º ponto baixíssimo, tá? Então, aqui era o 7º ponto baixíssimo e aqui é o 6º ponto baixíssimo. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto baixíssimo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Laço a agulha, puxo o fio aqui, assim. Fiquei com 4 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de uma alcinha, ficando com 4 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 3 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto duplo alongado, cruzado, tá? Olha como ficou lindo. Agora eu vou laçar a agulha, vou pular 2 pontos de base, então afasto um pouquinho aqui o ponto, ó. Então aqui, ó, eu pulo 2 pontos de base. No seguinte, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um meio ponto alto. Agora, ó, eu vou fazer mais 4 meio pontos altos para ficar com 5 pontos altos, contando com esse ponto aqui. Então, laço a agulha no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. Aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou repetir esse ponto aqui. Vou laçar 2 vezes a agulha. Deixa eu puxar um pouquinho o fio aqui. Vou contar, ó, aqui os pontos baixíssimos nessa carreira, na segunda carreira. Então, conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º ponto baixíssimo, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto alto duplo alongado. Laço a agulha, puxo o fio, passando por dentro de uma só alcinha. Aqui eu fico com 4 alcinhas na agulha. Laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu fico com 3 alcinhas na agulha. Laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto duplo alongado. Agora eu vou laçar 2 vezes a agulha, vou voltar no ponto aqui atrás que eu pulei e vou fazer o ponto alto duplo alongado cruzado. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 4 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de uma alcinha, ficando com 4 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 3 alcinhas na agulha. Laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. E aqui eu finalizo o ponto e aqui acabei de fazer um ponto alto duplo alongado cruzado. Agora eu laço a agulha, pulo 2 pontos de base, 1, 2. No próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. E agora eu preciso fazer mais 4 meio pontos altos para ficar aqui, ó, como esse aqui. Um bloquinho de 5 meio pontos altos. Então, laço a agulha, aqui eu já fiz um, aqui eu vou fazer o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto. Opa! Agora, eu vou laçar a agulha 2 vezes, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer o ponto alto duplo alongado,
Depois de feito esse ponto alto duplo alongado, vou fazer o ponto alto duplo alongado cruzado, que é voltando nesse ponto aqui, tá? Eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quinta carreira, aqui eu fiz 4 meio pontos altos, agora eu laço a agulha e vou fazer o último meio ponto alto dessa carreira. Então, no início da carreira anterior, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha em cima, vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha e faço aqui um meio ponto alto. E aqui, então, eu finalizo a quinta carreira. Tá ficando lindo demais esse ponto, né? Agora eu vou para a sexta carreira, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. E nessa sexta carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base, mas colocando a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de trás de cada ponto de base, tá? E vai ficar essas duas alcinhas aqui, ó, na frente. Então, aqui eu fiz uma correntinha no primeiro ponto de base, tem duas alcinhas aqui em cima, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou puxar um pouquinho essa alcinha aqui que está na agulha, porque eu não quero um ponto baixíssimo muito apertado. No próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima e faço aqui outro ponto baixíssimo. Aqui eu já tenho 3 pontos baixíssimos. 4. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a sexta carreira, agora no próximo ponto de base, vou fazer o último ponto baixíssimo dessa carreira e já vou trocar a cor do fio. Então, coloco a agulha por baixo da alcinha de trás do ponto de base, coloco o fio que eu vou trabalhar na próxima carreira, que é o fio amigurumi. Puxo esse fio passando por dentro dessas duas alcinhas. Aqui eu já estou preparada para a próxima carreira, tá? Então, aqui eu fiz o ponto baixíssimo, mas finalizando com o fio amigurumi. Aqui eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos 15 centímetros de fio, tá? Porque na próxima carreira eu vou trabalhar com fio amigurumi, como eu falei para vocês. E aqui, então, ó, eu fiquei com 34 pontos baixíssimos, tá? A mesma quantidade da primeira carreira. Não podemos esquecer que temos que ter sempre a mesma quantidade de pontos para dar certinho esses pontos aqui, tá, pessoal? Porque se faltar ponto ou se sobrar ponto, já não vai dar certo, tá? Então, agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a sétima carreira, vou virar o trabalho, vou pegar esses 2 fios aqui, vou colocar para trás, vou deixar um pouquinho aqui para cima, para ir arrematando nessa próxima carreira. Nessa sétima carreira, eu vou trabalhar colocando a agulha, ó, por baixo dessas alcinhas de trás de cada ponto de base, tá? E vai ficar 2 alcinhas aqui na frente, como nessa segunda carreira aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 2 alcinhas do ponto de base, de onde está saindo essa alcinha que está na agulha. Coloco a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de trás, ó. Peraí que eu vou pegar aqui, que tá um pouquinho justinho, ó. Laço a agulha, puxo esse fio que vem do rolo aqui para cima e faço um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente à altura de um meio ponto alto. Puxo um pouquinho esse fio aqui, ó, o amigurumi, para ajustar um pouquinho o ponto. Puxo o outro ponto também, que é o fio do fio cru, né, para ajustar os pontos. Agora eu laço a agulha. No próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima do ponto de base e faço aqui um meio ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto de base, faço aqui outro meio ponto alto. Laço a agulha, ó, sempre colocando a agulha por baixo da alcinha, ó, do ponto, né, de base na alcinha de trás, tá? Ó. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a sétima carreira,
laço a agulha e no último ponto de base vou fazer aqui o último meio ponto alto dessa carreira. E aqui então eu finalizo a 7ª carreira com um total de 34 meio pontos altos. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a 8ª carreira. Vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima. E agora eu vou fazer meu ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha. Agora eu laço a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base e faço aqui um meio ponto alto. Nessa 8ª carreira, eu vou fazer um meio ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 8ª carreira, aqui eu acabei de fazer um meio ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha e vou fazer um meio ponto alto incompleto. Então, no próximo ponto de base, esse próximo ponto de base na carreira anterior era o meu ponto de início, que foi um ponto baixo e uma correntinha em cima. Coloco a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha que ficou em cima do ponto baixo. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha. Agora, ó, eu vou colocar o fio barroco no ganchinho da agulha e vou puxar passando por dentro dessas 3 alcinhas e eu finalizo aqui o ponto. Já estou preparada para a próxima carreira. Aqui eu vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros de fio, que é do fio amigurumi. E aqui eu fiquei com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira, tá? Que é 34 meio pontos altos. E agora, então, vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a 9ª carreira. Vou virar o trabalho, vou puxar, ó, esses 2 fios aqui para trás, para ir arrematando nessa próxima carreira. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas. Esses 2 fios que eu vou arrematar fica por cima da agulha também. Laço a agulha com o fio que vem do rolo, puxo o fio aqui para cima e vou fazer meu ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu já tenho o equivalente a um meio ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base e vou fazer aqui outro meio ponto alto. Então, agora, ó, eu vou intercalar esse ponto aqui, tá? O ponto alto duplo alongado, junto com o ponto alto duplo alongado cruzado. Então, agora, ó, eu vou laçar a agulha 2 vezes, porque eu vou fazer um ponto alto duplo alongado. Só que aqui, ó, eu vou pular 3 pontos baixíssimos. Então, eu conto aqui na 6ª carreira. Um ponto baixíssimo, 2, 3. No quarto, então, pulei 3 pontos. No quarto, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e vou fazer aqui o ponto alto duplo alongado. Laço a agulha e puxo o fio aqui para cima. E aqui eu vou fazer o ponto alto duplo alongado. Laço 2 vezes a agulha, volto aqui no ponto que eu pulei, né? Então, eu pulei primeiro 3 pontos, no quarto eu fiz um ponto alto duplo alongado. E agora eu vou fazer um ponto alto duplo alongado cruzado, num pontinho antes. Então, aqui, ó, 2 pontos no terceiro ponto. Então, coloco a agulha aqui por baixo das duas alcinhas. E faço aqui o ponto alto duplo alongado. Cruzado, não esquecendo, alongado e cruzado. Agora, ó, eu vou pular 2 pontos de base. 1, 2. No ponto de base seguinte, vou fazer um meio ponto alto. Então, laço a agulha e faço aqui um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 4 meio pontos altos para ficar com 5 meio pontos altos. Laço a agulha e vou fazer aqui o segundo meio ponto alto. O terceiro. O quarto. O quinto. Laço 2 vezes a agulha
E agora eu vou fazer um ponto alto duplo alongado. Então, aqui, ó, eu vou contar, tá? Deixa eu ver aqui onde é que tá feito certinho. Deixa eu ver que tá por baixo de qual, ó. Esse aqui já tá feito, então eu vou contar aqui. Esse aqui eu já trabalhei em cima, então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º ponto, então, pulei 6 pontos baixíssimos no 7º. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui o ponto alto duplo alongado. Laço 2 vezes a agulha, volto no ponto que eu pulei aqui bem do ladinho, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e vou fazer um ponto alto duplo alongado cruzado. Ele fica cruzado porque a gente volta um ponto, aí ele acaba ficando cruzado, né? Ele passa por cima do outro ponto. Acabei de fazer aqui o ponto alto, duplo, alongado, cruzado. Agora eu laço a agulha, pulo 2 pontos de base, 1, 2. No ponto de base seguinte, vou fazer um meio ponto alto. E mais 4 meio pontos altos, um sobre cada ponto de base. Contando com esse aqui, eu vou ficar com 5. 3. Opa. 4. 5. Laço 2 vezes a agulha. Vou vir aqui na 6ª carreira e vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar a agulha aqui por baixo dessas 2 alcinhas e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Eu vou trabalhando assim até chegar aqui no final. Eu volto aqui para mostrar como finalizar. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Finalizando a 9ª carreira, aqui eu acabei de fazer 5 meio pontos altos. Agora eu vou laçar 2 vezes a agulha. Vou aqui, ó, no 7º ponto baixíssimo, então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto baixíssimo. Vou laçar a agulha, vou puxar o fio aqui para cima e vou fazer um ponto alto duplo alongado. Feito aqui o ponto alto duplo alongado, vou laçar 2 vezes a agulha. Agora vou fazer um ponto alto duplo alongado cruzado. Volto aqui no ponto anterior, antes desse pontinho que eu trabalhei, vou fazer aqui o ponto alto duplo alongado cruzado. Agora eu laço a agulha, então aqui, ó, já fiz o ponto, vou pular 2 pontos de base. No ponto de base seguinte, faço um meio ponto alto, laço a agulha. E aqui, ó, no último ponto, que na carreira anterior foi um ponto baixo e uma correntinha em cima, que é o ponto de início, vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas e finalizo aqui a carreira. E ficou assim. A cada carreira, o ponto vai aparecendo mais, o efeito que ele dá, né? E fica cada vez mais lindo. Finalizando a 10ª carreira, aqui eu acabei de fazer um ponto baixíssimo. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo incompleto. Então, aqui, ó, que é o último ponto de base, é o ponto de início da carreira anterior, que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha da correntinha. Aqui, ó, eu já coloco o fio amigurumi no ganchinho da agulha e já puxo passando por dentro dessas 2 alcinhas aqui, ó, finalizando o ponto baixíssimo. E eu fico com a mesma quantidade de pontos baixíssimos da primeira carreira, tá? Que é 34 pontos baixíssimos. Agora, ó, eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos aqui uns 15 centímetros de fio para arrematar nessa próxima carreira. Vou virar o trabalho. E agora, nós vamos só repetir as carreiras, tá? Ó, vou colocar esses 2 fios aqui para trás, para arrematar na próxima carreira. Aqui eu vou repetir, ó,
essa carreira aqui, que é a terceira carreira, vou fazer um meio ponto alto sobre cada ponto de base, trabalhando nessa alcinha de trás de cada ponto de base, tá? E aí fica essas duas alcinhas aqui na frente. Finalizando essa carreira, que é a 11ª carreira, eu vou para a 12ª carreira e vou repetir exatamente o que eu fiz na 4ª carreira, tá? Terminando a 12ª carreira, eu vou para a 13ª carreira e eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 5ª carreira, tá? Fazendo, ó, 5 meio pontos altos e depois os pontos altos duplos alongados, tá? E depois repito novamente. Tá? Então, eu vou repetir essas carreiras aqui, ó, até atingir o tamanho desejado para a minha peça. Não esquecendo também, ó, que depois de terminado essa carreira aqui que nós vamos fazer aqui, nós vamos, ó, intercalar esse ponto aqui, tá? Então, é só repetir essa partezinha aqui, tá? Então, a próxima carreira eu vou fazer essa aqui, depois essa e essa aqui. Repito tudo novamente aqui, tá? Aqui eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizar melhor o ponto e ficou lindo assim. Tá demais, né? Olha que lindo que ficou. No lado direito ficou assim, do lado do avesso ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.